Todos aqueles que puderem ficar de pé, fazer a leitura da palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilónia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseca a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilónia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Hoje nós estamos a fazer uma pausa no estudo do livro de Esdras e Neemias, mas se prestarmos atenção, quando ouvimos a leitura do Salmo 137, apercebemos que no fundo não é bem uma pausa, porque continuamos a falar da vontade dos judeus regressarem a Jerusalém. E nesse sentido, o Salmo 137, aquilo de que fala, tem tudo a ver com o livro de Esdras e Neemias, porque no Salmo 137 é o outro lado daquilo que nós temos estado a estudar no livro de Esdras e Neemias. É o outro lado na medida em que é o momento anterior. No Salmo 137, nós ouvimos os judeus, ainda antes de chegarem a Jerusalém, a desejarem chegar a Jerusalém. E neste sentido, apesar de não estarmos a ler em Neemias, hoje continuamos a falar do mesmo assunto, que é o desejo de voltar a casa. E por isso eu gostaria que hoje, no Salmo 137, nós pudéssemos continuar sintonizados com aquilo que está a acontecer no livro de Esdras e Neemias, com esse regresso a Jerusalém, com esse regresso a casa, com esse desejo de voltarmos ao sítio a que pertencemos. E eu acredito que todos nós, de uma maneira ou de outra, já passámos por momentos na vida onde desejamos ardentemente voltar a casa. Concordam comigo? Já todos nós passamos, de uma maneira ou outra, por momentos da vida onde desejamos ardentemente voltar a casa. Dos mais novos, lembram-se de um momento em particular onde vocês estavam em algum sítio e só queriam voltar a casa? Sim? Levantem a mão, quem se lembra de um momento desses, mais novos. Os mais novos, um momento em que vocês só queriam voltar a casa. Ok, dos mais novos até aos 16 anos. Quem é que já esteve num momento qualquer onde desejou ardentemente voltar a casa? Sabem o que é que quer dizer ardentemente? Com muita vontade. Bia, nunca tiveste vontade de voltar para casa? Onde é que está o Miguel e a Marta? Está lá. Está tudo bem, mas está tudo bem. Bem, nenhum dos meus filhos levantou a mão. Portanto, parte do princípio que também nunca desejaram voltar a casa. Nunca vos aconteceu estarem num lugar onde vocês só pensavam: eu gostava mesmo de estar junto do meu pai e da minha mãe? Nunca vos aconteceu, de crianças até aos 16 anos, não? De facto, nós, em vez de escola dominical, temos de investir em terapia destas crianças, que elas nunca não têm uma grande ligação com os seus pais, basicamente. Pronto. Mais velhos, já todos desejaram voltar a casa em alguma circunstância? Sim? Sim? Levanta o braço. Quem é que já desejou voltar a casa? Sim? Pronto. Então vai ser uma coisa para os mais novos que vos vai acontecer quando ficarem grandes. Vocês vão julgar que vão ficar adultos, mas quando ficarem adultos vão ficar crianças que desejam voltar à casa dos vossos pais. Ok? É o que vos vai acontecer, provavelmente. Ok, vamos voltar ao texto.
uma das piores coisas que nos pode acontecer na vida é aquilo que estava a acontecer aqui no Salmo 137. Uma das piores coisas que nos pode acontecer na vida era aquilo que estava a acontecer aqui no Salmo 137, que é perdermos a capacidade de sermos livres, de fazermos aquilo que queremos e sermos levados contra a nossa vontade para um lugar que não quer saber da nossa liberdade para nada. É isto que estava a acontecer no Salmo 137. Aqueles judeus não estavam em Jerusalém, eles não estavam no país deles, o lugar onde eles estavam era na Babilónia, e os babilónios não estavam nem aí para as saudades que os judeus tinham de Jerusalém. E eu, graças a Deus, nunca passei por nenhum momento assim na minha vida, mas calculo que deve ser das coisas mais difíceis que nós podemos viver. Estarmos num lugar para onde nós não quisemos ir, não escolhemos ir para lá, fomos obrigados a ir para lá, querermos regressar, mas as pessoas que estão nesse lugar para onde nós fomos e não queríamos ir, elas, perdoem-me a expressão, estão-se nas tintas para o nosso desejo de regressar a casa. E era isto que estava a acontecer com os judeus. Nós, nos últimos meses, temos falado na ocasião onde, mais à frente, eles regressaram, mas o Salmo 137 coloca-nos um bocadinho antes deles regressarem. E eles estavam ansiosos. Eles estavam ansiosos por voltar para casa. Ora, portanto, os judeus tinham sido invadidos pela Babilónia, aí por volta do ano 587 a.C., e o rei que tinha feito isto, como é que se chama o rei? Mais novos, como é que se chama o rei que fez isto? Consegue? Eu vou contar até 3 e vocês dizem todos ao mesmo tempo? Pode ser? Vou contar até 3 e vocês dizem em voz alta? Sim. 1, 2, 3. Nabucodonosor. Não é fácil dizer, não é? Mas era o rei. Nabucodonosor tinha pegado nos judeus e tinha levado os judeus para a capital da Babilónia. Ora, o que é que geralmente um povo conquistado faz? O que é que geralmente um povo conquistado faz? Fica nas mãos do povo conquistador. E o que é que geralmente um povo conquistador faz? Uma das coisas que um povo conquistador pode fazer é que o povo conquistador trabalha para que aqueles que foram conquistados se adaptem ao sítio novo onde eles estão e abandonem os traços de caráter que possam levantar ondas, que possam trazer obstáculos para os planos do povo conquistador. O povo conquistador, que neste caso eram os da Babilónia, até pode dar alguma liberdade, até dava alguma liberdade ao povo conquistado. Ou seja, as pessoas da Babilónia até davam alguma liberdade para os judeus manterem alguns dos seus hábitos, manterem algumas das suas características, manterem algumas dos seus aspectos da personalidade. Até porque sabem uma das coisas interessantes com um povo conquistado é que o povo conquistado, que neste caso eram os judeus, os da Babilónia deixavam que eles se mantivessem com algumas práticas culturais de Jerusalém. E por isso mesmo, coloquem os vossos olhos no texto novamente, versículo 13. O que é que está aí a acontecer? O que é que está aí a acontecer no verso 3? Força! O que é que está a acontecer no verso 3? O que é que está a acontecer no verso 3? Não tenham medo, respondam. Como? Quem é que pede um cântico a quem? Os opressores, os da Babilónia, viravam-se para os judeus e diziam assim: olha, cantem aí umas das vossas cantiguinhas. Vocês têm música lá da Babilónia, não é? Lá de Jerusalém, vocês têm música típica, cantem uma das vossas canções para nós ouvirmos. O que é que isto significa? Significa que os judeus, que tinham ido para a Babilónia e não queriam, tinham nas pessoas da Babilónia pessoas que até lhes davam alguma liberdade para eles cantarem as musiquinhas deles. E isto significa uma coisa: quando nós somos dominados, nós temos um acesso bem limitado às melhores coisas da nossa identidade.
Deixem-me só desenvolver isto um bocadinho. Quando nós fazemos parte de um povo dominado, nós temos um acesso bem limitado às melhores coisas da nossa identidade. Eles até podiam cantar umas musiquinhas de Jerusalém, mas eles não tinham liberdade para fazer aquilo que queriam. Eles podiam cantar, imaginem, aquelas músicas que tinham aprendido dos seus pais. Eles até podiam cantar para os da Babilónia ouvirem, mas eles não tinham liberdade para serem os judeus que eles queriam ser. E o que é que acontece aqui no Salmo 137? Os babilónios dizem aos judeus, cantem-nos lá uma cantiga, à qual o Salmo responde. Como é que o Salmo responde? Verso 4. Como é que o Salmo responde? O que é que os judeus sentem no coração? Força! O que é que os judeus sentem no coração? Tristeza, mais. O que é que os judeus sentem no coração? Saudade. E dizem assim, como é que nós vamos conseguir cantar uma canção? Como é que nós vamos conseguir cantar uma canção de Jerusalém se nós estamos tão longe? Nós estamos numa terra estranha. Por exemplo, na tradução, na Bíblia para Todos, diz assim, como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor estando nós numa terra estranha? E então, os judeus protestam, arranjam um pretexto. E esse pretexto nós vemos aí logo no verso 2, ainda antes. Aliás, no verso 1 e 2, eles estavam sentados junto aos rios da Babilónia. Os rios seriam provavelmente o rio Tigre e o rio Eufrates. E então o que é que eles faziam? Eles pegavam nas suas harpas e onde é que eles colocavam as harpas? Na tristeza que sentiam, onde é que eles colocavam as harpas? Eles tocavam as harpas? Onde é que eles colocavam as harpas? Penduravam as harpas nos salgueiros. Como se entrassem em greve musical. Nós não vamos cantar musiquinhas. Se vocês querem, era como se os judeus dissessem assim, se vocês querem que nós toquemos as nossas músicas para que vocês fiquem entretidos, nós vamos colocar a nossa guitarra no saco. Nós vamos pôr a viola no saco. Nós vamos pendurar as nossas harpas nos salgueiros. Nós não vamos tocar musiquinhas para entreter, porque nós estamos longe da nossa terra. Se vocês querem fazer da nossa cultura apenas uma musiquinha, os judeus diziam, se vocês querem fazer da nossa cultura apenas uma musiquinha, nós vamos resistir ao vosso domínio. Se vocês querem que nós estejamos aqui a cantar, para vocês poderem ser como turistas a olhar para aquilo que nós trouxemos de Jerusalém, nós vamos resistir ao vosso domínio. Ora, uma das coisas que eu hoje gostaria que nós pudéssemos pensar no Salmo 137 e tentar aplicá-lo à nossa vida. E aqui há uns tempos eu fui convidado para falar sobre o Salmo 137. Hoje estou a pegar um pouco nesse material e adaptar para aqui, para este sermão. E uma das coisas que há uns meses me pediram para falar num evento foi acerca do Salmo 137, a questão da distração. Como é que nós hoje podemos viver atentos num mundo com tantas distrações? E na altura pareceu-me que o Salmo 137 dava uma boa solução. E eu espero que concordem comigo. No geral, nós hoje vivemos distraídos. Concordam? Temos facilidade em nos distrair. Concordam comigo? Quem é que sente que a distração é uma coisa terrível na sua vida? Não é? Quem é que sente? Quem é que sente que a distração é uma coisa... Todos nós, de uma maneira ou outra, nos distraímos. Qual é uma das razões para nós nos distrairmos mais? Digam lá. Levantem lá. Têm aí, ao vosso lado? Levantem lá os vossos aparelhos, não é? Os vossos aparelhos dos quais a vossa vida depende. Como é que é? Life Assisting? Como é que é? Não é? Levantem lá, vocês trouxeram para a igreja, não sejam não é? Nós olhamos para isto e nós pensamos, se isto desaparecer da minha vida, o que é que vai ser de mim? Não pensamos, não é? Não somos corajosos a esse ponto, mas distraímos-nos bastante. Ora, o meu plano hoje é fazermos um grande incêndio deste... Não. Fazer aqui uma pira santa. Se calhar qualquer dia, quando eu chegar a esse ponto,
quando eu for um pastor carismático a esse ponto, eu depois quero ver como é que os irmãos fazem, não é? Dizer, isso é tudo o diabo, hoje vai tudo para a fogueira, não é? E aí depois seria interessante. Ok, guardem esses objetos que vocês têm, sem dúvida eles contribuem muito para a nossa distração. Ora, a relação que eu quero estabelecer hoje é estabelecer a relação do judeu exilado na Babilónia e a nossa distração, como uma espécie de exílio. Tal como o judeu exilado, que sabia que se esquecesse de Jerusalém era como se perdesse aquilo que ele era, tal como o judeu que sabia que se ele se esquecesse de Jerusalém, ele deixava de ser quem era, nós, como cristãos, também ficamos sem identidade se nós não nos recordarmos do Evangelho, se nós não usarmos a nossa memória. E nesse sentido, a relação que nós estabelecemos com o Evangelho, a palavra revelada de Deus na Bíblia, não pode ser uma cantiguinha folclórica que nós tocamos para turista ver. E deixem-me ser um bocadinho bruto. Muitas vezes, a relação que nós estabelecemos com este livro é uma cantiguinha para turista ver. Nós vamos a este livro superficialmente. Nós vamos a este livro quando nos sentimos especialmente desesperados. E é como se tocássemos uma música típica do nosso país para turista ver. Nós não temos na palavra revelada as nossas tripas e o nosso coração. Nós não temos no Evangelho, que é revelado nesta palavra, a identidade, quem nós somos. E nesse sentido, se o Evangelho perde força em nós, a distração pode ser o sinal que nós estamos dominados. Se o Evangelho perder força em nós, a distração pode ser o sinal mais seguro que nós já estamos dominados, que nós já estamos no exílio, que quem manda em nós não somos nós, quem manda em nós são os outros. E eu hoje gostaria de explorar esta ideia da distração como uma verdadeira ditadura na nossa vida. Para o mundo da Bíblia, não faz sentido dizer que eu acredito em alguma coisa e não usar seriamente a minha memória. Sabem, se nós entrássemos numa máquina de tempo e apanhássemos um judeu daquele tempo, deste período, e ele quando ele se apercebesse que nós não usamos a memória para decorar coisas, ele ia chegar à conclusão de que nós não tínhamos qualquer tipo de convicção religiosa. Porque para um judeu e para um cristão nos primeiros séculos, eu acreditar em alguma coisa é ocupar a minha memória das coisas em que eu acredito. Ora, uma das nossas dificuldades grandes hoje em dia é que nós afirmamos que acreditamos em muitas coisas, mas nós não usamos o órgão da fé. Para os judeus do Velho Testamento. E sabem qual era o órgão da fé? Era precisamente a memória. O órgão da fé era a memória. Se eu não usasse a memória, eu não podia dizer que acreditava em alguma coisa. E por isso eu gostaria que hoje nós pudéssemos pensar acerca disto. O que é que eu meto na minha memória? Eu uso a minha memória? Eu memorizo alguma coisa? O que é que eu faço com a minha cabeça? Neste sentido, eu quero pintar intencionalmente a distração com cores negras. A distração é um dos nossos maiores adversários se nos entretiver ao ponto de nos fazer esquecer quem nós somos. Seguindo esta linha de raciocínio, a distração não adiciona coisas à nossa vida, mas antes pelo contrário. A distração faz uma coisa na nossa vida, que é a distração subtrai coisas na nossa vida. Sabem que a nossa tendência, mesmo com estes aparelhos, a nossa tendência é esta. É pensar que, como nós estamos a ter acesso a coisas, por exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, uma aplicação que se chama Feedly. Já ouviram falar no Feedly? Eu meto lá os blogs que leio, as revistas que sigo, e então carrego na aplicação e ela traz todas as atualizações. E eu reconheço, eu não estou a dizer que não possamos ter aplicações destas, eu tenho, mas eu reconheço que a tentação, quando nós estamos na internet, é achar que aquilo que nós vamos ler, de alguma maneira, traz mais mundos ao nosso mundo. Concordam comigo? No geral, nós vamos ler um texto, vamos ler um artigo, vamos procurar alguma coisa na internet, porque achamos que, no fundo,
a nossa exposição a essas coisas vai aumentar o nosso mundo. Nós vamos ter mais informação, vamos ter mais sabedoria, vamos ter mais capacidade de perceber o mundo à nossa volta. A questão está em que, com tantos ecrãs e atalhos, a verdade é que muitas vezes, em vez de nós estarmos a ter mais coisas na nossa vida, o que a distração faz é que ela retira coisas da nossa vida. Sendo que a coisa mais importante que a distração faz na nossa vida, ela retira a ideia de nós sabermos quem somos na realidade. Nós ficamos tão distraídos ao ponto em que nos afastamos dos outros, de nós próprios e de Deus. Se cada vez que nós nos distraímos, nós pensássemos que corremos o risco de nos despersonalizar, provavelmente nós iríamos resistir mais à distração. Se de cada vez que eu me distraio, eu me lembrasse que corro o risco de perder a minha personalidade, provavelmente eu resistia mais à distração. Nesse sentido, a distração domina-nos, limitando quem nós somos, ao ponto de ser uma verdadeira Babilónia na nossa vida. E eu gostaria de estabelecer esta ligação hoje. Eu acredito que a distração é uma Babilónia na nossa vida, onde nós deixamos de ser quem somos, onde nós nos esquecemos quem somos e onde nós nos afastamos de nós próprios, dos outros e de Deus. Para um judeu exilado, havia duas coisas que estavam juntas. Para um judeu exilado havia duas coisas que estavam juntas. O que eu sou e aquilo que eu quero saber de Jerusalém. Estas duas coisas estavam juntas. Aliás, se pegarem nos vossos boletins, na terceira página, na parte para reflexão, podem encontrar aí. Duas coisas que estão juntas para um judeu exilado. O judeu exilado não pensava em si próprio sem pensar ao mesmo tempo em Jerusalém. Estas duas coisas estavam juntas. Um judeu no exílio sabia que aquilo que era aquilo que ele queria saber de Jerusalém. Um judeu no exílio sabia que aquilo que ele era aquilo que ele queria saber de Jerusalém. Não dava para separar. Ora, um dos problemas, um dos nossos desafios hoje, como nós nos temos habituado a distinguir aquilo que somos daquilo que sabemos, um dos nossos problemas é que nós, ao contrário do judeu, nós não juntamos estas coisas. Geralmente nós separamos aquilo que somos daquilo que sabemos. Então o que é que acontece? Nós passamos o tempo a encher o contentor daquilo que nós sabemos, independentemente do tamanho daquilo que somos. Vou voltar a repetir porque esta é uma ideia a ser um bocado mais exigente. Como nós tendemos a separar aquilo que eu sou daquilo que eu sei, como tendemos a separar aquilo que eu sou daquilo que eu sei, a nossa tendência é achar que eu posso ir aumentando a quantidade daquilo que eu sei sem limites. Que isso não tem danos para a pessoa que eu sou. Percebam uma coisa neste Salmo 137, acerca dos judeus, que tem de ser uma coisa acerca de nós. Se o judeu sabia que aquilo que ele era aquilo que ele queria saber de Jerusalém, nós não podemos separar aquilo que nós somos daquilo que sabemos. Porque sempre que nós separamos aquilo que nós somos daquilo que sabemos, nós vamos achar que temos uma capacidade para saber que está completamente desproporcional em relação à nossa personalidade. Estão comigo? Conseguem perceber o que eu estou a dizer? Se eu separar aquilo que eu sou daquilo que eu sei, a minha tendência é eu achar que eu posso ler uma coisa e posso ler outra, e posso ler outra, e posso ler outra, porque o contentor do meu conhecimento é muito largo. Como se o contentor do meu conhecimento não tivesse nada a ver com aquilo que eu sou. Onde eu quero chegar com isto é aqui. Na prática, nós encharcamos o nosso cérebro numa bebedeira de informação, mas depois queremos que o nosso cérebro corra como um atleta. E eu estou a falar-vos do coração. Esse é um dos meus problemas. Eu tenho andado a lutar contra a quantidade de informação que absorvo. E a verdade é que eu me apercebo que às vezes a informação que nós colocamos é tanta que é como se nós apanhássemos, permitam-me a expressão, uma bebedeira de informação, mas depois quiséssemos correr como um atleta. E deixem-me usar esta ilustração. Eu usei na altura quando falei sobre este assunto. Espero que seja uma boa ilustração. A nossa distração com a informação à nossa volta corresponde mais ou menos a isto.
É como se nós fôssemos para os copos com a Rosa Mota, na véspera do dia da corrida. Okay? Imaginem, a Rosa Mota vai correr. Ok, para os mais novos, sabem quem é a Rosa Mota? Ela era uma corredora, ganhou uma medalha de ouro em 1988, Seul, 94. Não interessa. Ganhou uma medalha de ouro, ok? Das poucas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. A Rosa Mota era uma senhora que correu e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Então, voltem à minha ilustração. O que nós fazemos com a informação e com a internet em particular é como se nós fôssemos para os copos com a Rosa Mota e no dia a seguir ficássemos zangada com ela porque ela não ganhou a medalha de ouro. Vocês acham que há alguém que fosse para os copos conseguir correr no dia a seguir a maratona? Não faz sentido. No entanto, é o mesmo tipo de coisas que nós pedimos acerca de nós próprios. Nós encharcamos o nosso cérebro de informação e depois queremos que o nosso cérebro corra como se fosse um atleta. Não faz sentido. Nesse sentido, nós não estamos a expandir o nosso domínio, estamos apenas a expandir o poder do nosso dominador, que é a distração. Logo, vale a pena um conselho. De certo modo, nós não precisamos de mais informação para o nosso cérebro. Não me entendam mal. Sabem que esta é uma conversa que nós temos tido, por exemplo, mais à quinta-feira, quando partilhamos umas coisas com os outros, acerca da comunicação na internet. E deixem-me dizer isto, na quinta-feira passada falámos sobre isto. Sabem, de um modo geral, se nós estivermos dispostos a querer ser simples connosco próprios, nós vamos perceber que uma boa parte dos nossos problemas terminariam se nós nos poupássemos há muito tempo na internet. Uma boa parte dos nossos problemas, estou a falar para os mais jovens, terminariam se nós nos poupássemos a navegar tanto na internet. Um dos problemas lá, e fala-vos um recuperado, um dependente em recuperação, um dos problemas que a internet traz para nós é que nos convence que a nossa capacidade de digerir a informação é infinita. Não, não é. Nós lemos tanto e tão ininterruptamente que nós já nem conseguimos digerir a informação que estamos a meter cá dentro. E por isso, deixem-me dizer-vos uma coisa com entusiasmo. Sabem que eu acho que as pessoas que estão a pensar melhor são aquelas que estão a tomar a decisão de não passar tanto tempo a ouvir a opinião dos outros na internet. E que estão também a guardar as suas opiniões mais para si próprias. E isso era uma das coisas para aqueles que navegam muito na internet que eu gostaria que vocês considerassem. Muitas vezes, quando nós achamos que estamos a aumentar o domínio do nosso conhecimento, nós só estamos a aumentar o domínio do dominador, que é a distração, sobre nós. O que nós precisamos não é de mais, é de menos. Sabem o que é que os judeus sabiam que eles precisavam? Eles precisavam de regressar a Jerusalém. E enquanto não chegassem a Jerusalém, eles não esqueciam Jerusalém. Enquanto eles não chegassem a Jerusalém, eles não esqueciam a Jerusalém. Por isso mesmo, nós precisamos de lembrar que o verbo lembrar é sagrado. O verbo lembrar é sagrado. Porque vamos saber que lembrar quem somos, lembrar Jerusalém, é ter no Evangelho a nossa pátria. E é nesse sentido, sabem quando é que os judeus iam começar a poder tirar as harpas dos salgueiros? Precisamente a partir do momento em que, não se esquecendo de Jerusalém, Deus lhes desse a oportunidade de eles voltarem a Jerusalém. Quero terminar este sermão, nós ainda temos a ceia para tomar, mas ilustrando uma coisa que vos tenho dito, e pela terceira vez, creio eu, vou pedir que vocês possam, pela segunda pelo menos, possam voltar a João 17:12. Já na semana passada estivemos lá e eu vou insistir. João 17:12. Abram lá, por favor. Jesus está a falar com os discípulos e diz-lhes assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Um dos meus pontos com que quero terminar este sermão é este. Jesus não se esquece. Jesus não se esquece. Jesus lembra-se. Nenhum dos que o Pai lhe deu, ele perdeu. Jesus não se esquece. Jesus é um Salvador que coloca a memória no ponto mais alto. Jesus não se esqueceu de nenhum. Meus irmãos, confissão de pecados, quantos de vós é que têm tendência a esquecer-se de algumas coisas? Quantos de vocês é que se costumam esquecer de algumas coisas? Quantos é que se esquecem com frequência de alguma coisa?
Ok, podem baixar os braços. Claro que nós só nos esquecemos daquilo que não é muito importante, não é? Não é. Às vezes nós esquecemos das coisas importantes. Reparem, eu gostaria de terminar este sermão colocando em termos de aplicação, porque este tem sido um assunto cada vez mais da ordem da nossa igreja. Se Jesus não se esquece, isso quer dizer que nenhum se perdeu. Nenhum daqueles que o Deus Pai lhe tinha dado, nenhum se perdeu. Neste sentido, perder é o contrário de lembrar. Okay? Gostava de pudéssemos terminar aqui. Perder é o contrário de lembrar. Tanto assim é que quando nós não nos lembramos de algum objeto e não o levamos de volta para casa, como é que nós geralmente dizemos? Nós perdemos alguma coisa. Portanto, perder é o contrário de lembrar. O verbo lembrar, na cultura bíblica, é um verbo sagrado. Porque a memória era o sítio da imaginação. Era o sítio onde nós recordávamos que Deus é fiel. Por isso, ao longo do Velho Testamento, passa a vida a dizer: lembra-te, ó Israel! Lembra-te! E no Novo Testamento, a ideia da memória continua a ser sagrada. Logo, um desafio de memorização. Sabem que nós temos estado a ensinar o catecismo. E então, estamos agora a chegar à pergunta, vejam lá aí na última página do vosso boletim, número 50. Portanto, são mais duas e chega ao fim o catecismo. Deixem-me dizer, até aqui há um ano, eu acho que as únicas pessoas que sabiam de cor este catecismo, e corrijam-me se eu estiver errado... Manel, já sabias há um ano? Não. Então, eu acho que as únicas pessoas que sabiam de cor eram a família do pastor, não é? Qual bode expiatório que leva à culpa da igreja, não é? Então decora o catecismo. Agora, ao final do primeiro ano, onde nós demos o catecismo, agora ajudem-me. Quantos mais é que já decoraram? E agora, é a única altura que eu vou pedir para vocês poderem ser vaidosos. Quem decorou, levanta a mão com muita vaidade. Não, além da família do pastor, mesmo com vaidade, mesmo com vaidade, mesmo com vaidade. Com vaidade, Manel, com vaidade. Até há 40 e tal. Ok, mas quem é que decorou? Vá, com vaidade, com vaidade, com vaidade, com vaidade, vaidade. Olhem lá para os vaidosos, eles têm razão para dar. Pronto, temos aqui uma anomalia, ok? Uma anomalia nesta igreja. Os outros dois que decoraram são presbíteros. E os outros dois é o Manel e a Mariana. Se calhar assim, espera aí. E a Jana? Oh, Jana, é verdade, espera aí. A Jana está aqui. E agora não posso perder, mas eu vou fazer um ponto muito importante com a Jana. Jana, eu estou-te a guardar para o fim, está bem? Mas é para o fim. Ok, antes de chegarmos à Jana, quer dizer que já não são apenas 6 pessoas que sabem o catecismo de cor, pelo menos 10. Agora os irmãos perguntam, vale a pena para apenas mais 4 saberem de cor? E eu digo, vale a pena. Para já, porque vocês não sabem quantos filhos o Manel e a Mariana vão ter. E pelo menos um já aí vem. Imaginem que, por exemplo, eles têm 12 ou 13. São ensinados no catecismo e dentro de 10 anos isso já influenciou a igreja. Pronto, mas, ok. Eu quero ir agora à Jana. A Jana, quando chegou à igreja, chegou volta de mês de... Qual era o mês, mais ou menos, Jana? Tu e o Flávio, quando chegaram aqui à igreja? Março. Já o catecismo ia. Aliás, em março já ele ia para aí na pergunta quê? 16. Mas a Jana pensou assim, eu sou capaz de decorar o catecismo. Ela não pensou, ela não disse isto, sou eu que estou a dizer. Não? E então começou a decorar o catecismo e foi lá para trás. Ora, eu não vos estou a dizer que decorar o catecismo é obrigatório quando se é cristão. Mas o que eu gostaria que vocês pudessem começar a pensar é, se vocês não fazem nada com a memória, é como se vocês fossem judeus que chegassem à Babilónia e a primeira coisa que vocês diziam é: quero aprender o hino nacional da Babilónia. Se vocês não fazem nada com a vossa memória, é como se fossem o judeu que acabou de chegar preso à Babilónia e a primeira coisa que vocês dizem é: quero aprender o hino nacional da Babilónia. Não estou nem aí para Jerusalém. Se Jesus não se esqueceu, nós temos de ser pessoas de memória. E é aqui que vou terminar. Cristãos esquecidos, a esse nível, são contradições. Nós precisamos de decorar, porque como nós sabemos, decorar é colocar onde? Decorar é colocar onde? No coração. Decorar é colocar no coração. Mulheres, como é que vocês reagem quando os vossos maridos esquecem de alguma data importante do vosso casamento? Aliás,
Sempre que chega a novembro eu tenho de ter cuidado por causa da data mais terrível que existe para maridos, que não é o do casamento, essa eu não me esqueço, mas é o início do namoro. E eu e o Rui temos sempre uma discussão se foi 10 ou 11 de novembro, porque os nossos conceitos de início de namoro eram um bocadinho diferentes nessa altura. E é para ver que uma coisa que acontecia em mim não acontecia necessariamente na Ruth e vice-versa. Mas é 10 de novembro, não é? 10 de novembro, acertei. Nunca se sentiram, maridos, eu vou terminar o sermão, nunca se sentiram aflitos quando vem a vossa mulher a chegar ao pé de vocês e disse alguma coisa como, tu nunca te lembras de nada? Nunca se sentiram aflitos? Nunca aconteceu na vossa vida, maridos? Nunca aconteceu? Nunca aconteceu? Vocês vivem com as vossas mulheres, certo? Nunca vos aconteceu? Não? Pronto, então eu sou o pior marido desta igreja, estou aqui a confessar. O amor pede memória. O amor pede memória. Enquanto cristãos, eu gostaria que nós, enquanto comunidade, nos afeiçoássemos à ideia de memorizar coisas. Que o Senhor nos ajude. Vamos tomar a ceia do Senhor.